Agora o assunto é saúde, por isso, roda a vinheta. Bom, irritações, vermelhidão e coceira na pele podem ser sintomas de uma dermatite, pois a médica dermatologista Fernanda Camozato está aqui com a gente. Boa noite. Falei certo seu sobrenome, Fernanda? Falou certo. Boa noite. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Obrigada. Bom, a dermatite é uma inflamação na pele, assim a gente pode definir? Pode definir, é um termo genérico, né? Sim. É uma ite, uma inflamação da pele, e acontece exatamente o que tu falaste. Acontece uma vermelhidão, uma coceira, uma descamação, e o paciente já chega definindo o diagnóstico. Doutor, eu estou com uma dermatite. Então, é uma queixa muito frequente no consultório, todo mundo já teve uma na vida, e um sintoma assim, central nas dermatites é a coceira. Então, é uma coisa que acaba incomodando, coçando, só que dentro desse saco de gato, que a gente pode chamar, tem muitas causas da dermatite. Sim. Então, tem a dermatite atópica, que é uma coisa comum em crianças, que é relacionada a asma, rinite. Tem a dermatite de contato, que geralmente por uma coisa externa, brinco, pulseira, borracha. Tem uma dermatite que tem mais características da pele da própria pessoa, como uma dermatite seborreica. Então, assim, tem bastante diferenciações o tipo de dermatite e o tipo de tratamento. Agora tem um detalhe, né? Bom, podem ser causas variadas. Isso. Agora a primeira reação é sempre a mesma. É parecida, Que exatamente. É coçar com a unha. Coçar com a unha. E tem uma coisa bem interessante que depende também se é uma dermatite aguda ou crônica. Sim. Então, às vezes, o tipo de lesão vem de uma ou de outra. Se ela é mais aguda, ela tem mais vesícula, exuda mais, coça mais, é mais vermelha. Sim. Se é crônica, a pele fica mais espessada, liquinificada. Então, tem um pouquinho de diferença. Mas, basicamente, é uma irritação ali que está coçando. Agora, não precisa ser, acredito eu, né? Posso estar errado, mas não precisa ser um doutor para saber que coçar com a unha nunca é a coisa mais indicada, né? Eu sei que é uma reação de instinto, mas não deve ser indicada. A unha tem sujeira e coisas do tipo, né? Com certeza. É muito comum nas dermatites ter uma infecção secundária associada, quando tem muita coceira. Só que, eu digo assim, às vezes é difícil dizer para o paciente não coçar. Então, a gente procura tratar para diminuir a coceira e em muitos casos de dermatite se associa a alguns antipruriginosos mais sedativos, não com o intuito de tratar, mas com o intuito de diminuir um pouco essa sensação para não prorrogar essa dermatite, que a coceira também faz isso. Vai agravando o quadro. Agora, doutora, quando a produção e nós, a gente estava estudando, né, sobre dermatites para conversar aqui contigo, e claro que nós recorremos ao Google, que deve ser o que muita gente faz quando chega no teu consultório já com um diagnóstico, pré-diagnóstico, né? Perfeito. Bom, nós achamos aqui que tem dermatites de contato e a dermatite irritativa, tá certo? Sim. E qual a diferença delas? Tá certo. Assim, a dermatite as duas são relacionadas a alguns produtos, digamos assim, generalizando, alguma coisa externa que vai irritar a pele, tá? A dermatite irritativa, tu não cria uma reação imune, é o próprio produto que vai causar uma irritação no local com inflamação. Então, ela geralmente é uma dermatite mais localizada e relacionada quando logo há exposição. Então, por exemplo, entrou em contato com muito detergente ou até um produto mais cáustico também, causa uma dermatite irritativa. Ela pode ser bem aguda, né, com um produto assim que vai causar uma irritação aparente na hora, ou pode ser aquela dona de casa que está lavando a mão com detergente várias vezes, que vai causando por irritação uma lesão na pele. Não que ela tenha uma alergia a isso, que é já que o sistema imunológico já criou uma resposta e sempre quando reconhece um agente, vai causar essa resposta inflamatória, que é o caso geralmente das dermatites de contato, isso que eu estou falando. Que é aquela pessoa que toda vez que se expõe a um material que ela é alérgica, por exemplo, ao níquel, que é muito Tem pessoas que têm alergia à gilete da barba? A gilete da barba. A gilete da barba até pode ser, é difícil distinguir, mas às vezes é um pouco mais da irritação. Mas se ela tem uma alergia ao metal da gilete, ela já tem uma propensão a ter alergia. Sim. E dela já tem uma dermatite de contato. Então, toda vez que ela se expõe, quando ela já tem uma propensão, já tem um sistema imune lá dizendo que ela tem, ela vai desenvolver a dermatite. Bom, agora no caso da alérgica, né? Muitas pessoas já
uma vez ou duas tendo, né, a reação, diz, olha, eu não posso tal coisa, eu não posso entrar em contato com tal substância, enfim. É para a vida toda? Existe algum tratamento? Eu, por exemplo, ele citou a barba, né? Eu tive um pouco de alergia de um determinado tempo. A minha solução, não sei se foi a mais indicada, mas claro, consultei foi num consultório de dermatologia, eu fiz o tratamento a laser para eliminar, para evitar de fazer a barba naquele local onde eu tinha uma irritação. Perfeito. Ajudou. Eu nunca mais tive a irritação. Justamente por não fazer mais a barba ali. Não fazer mais a barba. Então, ali não foi para a vida toda. Mas se eu não tivesse feito esse procedimento, olha, eu tentei de várias coisas para evitar aquela irritação. É para a vida toda uma dermatite alérgica? Na verdade, assim, no momento que tu desenvolveu a sensibilidade, Então, na verdade, tu não tratou a causa, tu não se dessensibilizou. Sim. Tu fez uma epilação que acabou não fazendo mais entrar em contato com aquele... Então, na verdade, o tratamento é se afastar do contactante. Sim. Tem algumas alergias alimentares, que é mais na área do alergologista, que fazem alguns testes de sensibilização, mas basicamente na dermatite de contato, tu vai desenvolver, porque é uma reação tardia, tu cria os anticorpos e na exposição tu vai ter reações menos ou mais graves, mas elas vão acontecer. Sim. Então é para a vida toda. Então, no meu caso, eu dei uma enrolada no meu corpo. Eu engambelei o corpo. Deu certo, funcionou. Mas que foi uma enrolada nele, foi. Agora é importante que tu falou que tu procurou um consultório, procurou um profissional, né? Isso. Tem pessoas que usam talco, que usam polvilho. É adequado, doutora? Principalmente, eu vejo isso principalmente em bebês. Dá banho com um pouco de polvilho na água. Assim, ó, o que acontece? Isso de dar banho com polvilho na água talvez seja até um banho de aveia que a gente fala, isso. Tá? Porque o que acontece? Quando tu tem esses outros tipos de dermatite que é muito comum em bebês, que tu falou, é uma dermatite mais, que a gente chama de dermatite atópica, que é uma tendência daquela pessoa, daquele indivíduo, já ter uma sensibilidade maior na pele, de uma perda do extrato cutâneo, que a gente chama, que torna aquela pele mais sensível e acaba tendo dermatites por uma característica daquele indivíduo de reagir. Então, um dos pilares centrais, assim, no caso desse tratamento, é a hidratação. E, às vezes, a hidratação, para ajudar, se faz alguns banhos de aveia também, que aumentam isso. Mas, geralmente, assim, se indica os usos de emolientes, creme hidratante, isso é bem importante também. Então, são algumas coisas que dá para cuidar em casa, digamos assim, para saber. Mas é importante, assim, saber qual que tu tá tendo, ir no dermatologista, porque como é uma coisa mais crônica em todas as dermatites, é importante ter uma ideia do diagnóstico para aprender a lidar com aquilo ali. Isso é o mais importante. Sim. Agora, já que tu falaste, doutor, em cremes, aí lembrei de desodorantes e outras coisas que a gente acaba aplicando na pele e que às vezes descobre que determinado produto, determinada marca vai provocar uma reação. Nesse caso, o que fazer? Assim, existe um teste padronizado, tá? Que é uma bateria que se chama PET test, que ela vem um líquido que cola nas costas do indivíduo e faz uma leitura. Tu cola hoje, por exemplo, em 48 horas faz uma leitura para ver se houve sensibilização e em 96 horas também. Aí lá estão aquelas substâncias que mais comumente dão alergias. Então, tu vai descobrir, eu sou alérgico ao níquel, eu sou alérgico a parafenildiamida, entendeu? Então, descobrindo o que é alérgico, ao que é o produto que é alérgico, nada mais é que o tratamento é se afastar desse produto. Então, tu vai pegar lá no desodorante, vai olhar o produto, é trabalhoso. Sim. Então, às vezes, esse teste também é trabalhoso, também tem custo, nem todos os dermatologistas fazem. Então, às vezes, a gente orienta para o paciente ser o próprio detetive. Então, olhou, tá com uma fase aguda, se afasta de todos os contactantes e depois, às vezes, vai reintroduzindo aos poucos. Num segundo momento, se começar a ter recidiva, ser muito grave, daí o melhor é fazer o teste de contato sempre, mas nem sempre isso é viável, né? Outro fator que nós achamos, doutora, na nossa pesquisa foi a dermatite seborreica, que é mais conhecido como a caspa, tá? Aí nós perguntamos o que causa o surgimento, então, da dermatite seborreica. Não sei se a gente tem imagens para mostrar. Essa aí é uma imagem de dermatite seborreica. Essa é uma imagem. Isso, porque acontece assim, ela tem mais ou menos 2 fases, assim, na vida. Ela acontece bem nos lactentes,
que é aquela mãe que vem com o nenê, que tem aquela descamação. Essa aí é uma mais grave, no couro cabeludo, um pouquinho de coceira, que muitas vezes é chamado do crosta láctea. Então, assim, e na fase mais adulta, que começa a ter um pouquinho de caspa, oleosidade na zona T da face, descamação, vermelhidão, principalmente nos meses frios de inverno. Mas a caspa é seca? A caspa ela é um pouquinho mais seca, tá? Mas ela tem uma característica, às vezes, de ser um pouquinho mais aderente, um pouquinho mais oleosa, principalmente nessa zona T da face. Depende de uma dermatite, se for mais leve, geralmente é mais seca, mas se for um pouquinho um quadro mais grave, às vezes ela é um pouquinho mais oleosa. Isso também é dentro de uma característica do indivíduo, é associado com o tempo, mas assim, tem indivíduos que com pele mais oleosa, tem mais propensão a fazer, e também tem estudos mostrando que é associado também com um fungo, que é o Ptyrium ovale, que ele é um fungo comensal da gente, que a gente tem, e ele acaba ajudando a estimular aquela resposta inflamatória. Então, um dos tratamentos é alguns tópicos, shampoo, que tem um pouquinho de antifúngico, mas não como um agente causal, né? Ele que está causando, ele está ajudando a fazer aquela inflamação em pessoas que já têm uma propensão. Sim. Mas os anticaspas, aqueles comuns, eles funcionam ou não? Os anticaspas comuns, eles melhoraram bastante, assim. O que acontece? Qualquer produto cosmético que é de venda livre, ele vai ter um produto, mas às vezes não numa concentração que possa ter um evento adverso na população. Então, eles funcionam, mas às vezes tu tem que usar um pouco mais concentrado, um pouco mais específico. No geral, eles funcionam, são substâncias que funcionam, mas às vezes precisa individualizar ou aumentar a concentração, e daí que entra o dermatologista, né? Bom, certa feita, eu sempre me uso como exemplo aqui, até tudo bem, estou me expondo, mas todo mundo pode se identificar de repente com alguma reação. Eu tive um surto alérgico num determinado momento e eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha tido. E aí, conversando com a dermatologista, ela me apontou uma das causas que poderia ser, que eu encontrei aqui na nossa pauta. Porque a gente falou de alergia, a gente falou de outras reações com produtos químicos, uma reação alimentar. Existe a dermatite emocional, porque ela perguntou se eu estava vivendo também um momento de estresse, um momento muito forte. Um distúrbio emocional pode causar alguma reação? Geralmente o distúrbio emocional, ele é um agravante de algum fator, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando tem a pessoa está mais estressada, tem causa um estresse orgânico e acaba, às vezes, tendo mais oleosidade, mais algumas coisas, e acaba tendo, por exemplo, não tenho dermatite seborreica, acabo tendo, entendeu? Ou a pessoa é muito relacionada com dermatite atópica, de ter um acompanhamento psicológico também. Todas essas doenças dermatológicas, elas têm um fundo emocional, às vezes, como desencadeante. É difícil ele ser o fator, por exemplo, se tu for num psicólogo ou se tratar, é difícil que resolva a tua dermatite, entendeu? Então, são coisas combinadas que a gente chama que é uma coisa multifatorial, causando. Às vezes, quando não se sabe muita causa, pode se relacionar, mas geralmente é uma coisa combinada, digamos assim. O fator emocional com algum sintoma. Ou algum alergeno que tu se expôs, ou alguma fase, alguma outra causa. Fica nervoso e começa a se coçar. A psoríase tem isso, né, doutora? Ela também se encaixa como uma dermatite? A psoríase, na verdade, a dermatite na dermatologia se encaixa mais ou menos, como é que eu vou te explicar, nos eczemas, no tipo que nem a gente falou no início, que é uma lesão que coça, pruriginosa, descamativa. É um tipo assim mais eczematoso, que eu penso mais numa dermatite. A psoríase, na verdade, é um outro tipo de lesão, que é uma lesão mais inflamatória, que forma placas assim mais aderentes. É uma lesão um pouquinho diferente dos eczemas, tá? E ela está dentro de uma outra área da dermatologia, mas pode ser confundida também, tá? Mas ela é uma coisa assim, é difícil diferenciar assim falando, mas ela é um pouco diferente, uma doença mais crônica, que tem surtos e melhoras, mas vai acompanhar pela vida inteira. Geralmente tem uma tendência genética junto com o fator ambiental, mas não tem muito como a gente diz assim, entrou em contato com alguma coisa. O emocional tem a ver também com a psoríase, mas é um pouquinho diferente.
né, a causa, digamos assim. Bom, doutora, eu quero agradecer, né, a sua visita e as informações, e pelo que eu pude perceber na nossa conversa, é que o dermatologista, neste caso, especialmente das dermatites, com tantas possibilidades, se transforma num detetive. É verdade. Então, antes mesmo de tratar, a gente tem que fazer uma investigação para descobrir a causa, né? Mas o paciente ajuda muito. Que bom. Porque ele dá muita informação e ajuda no nosso diagnóstico. Então, antes mesmo de se coçar, por favor, procure um médico, um dermatologista. Tá Obrigado, certo. doutora. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, boa noite.